já tinha visto praticamente quase todos os nossos componentes, né? A gente já viu. Fazendo uma localização aqui. Os componentes dos alimentos são... Os componentes dos alimentos são a umidade, né? Que é o teor de água, cinzas, o teor de minerais, as proteínas, que já é um componente orgânico, formado por aminoácidos, os lipídios ou triglicerídeos, formado por ácidos graxos, componente orgânico também. Fibras, a gente já viu semana passada, são os carboidratos que não são digeríveis, não sofrem digestão. E hoje a gente vai entrar nos carboidratos propriamente dito. Então, os alimentos são formados por dois grupos de inorgânicos, umidade e cinzas, e 4 grupos de compostos orgânicos, proteína, lipídio, fibras e carboidratos. Então, a aula de hoje, vamos falar aí sobre a determinação de carboidratos em alimentos. Os carboidratos são produzidos pelas plantas na fotossíntese, no qual as plantas convertem o CO2 que elas retiram do ar, mais a água, que normalmente elas retiram pela raiz, formando os carboidratos. São os grupos de molécula mais abundantes da Terra. Então, tem mais, é o que tem em maior quantidade, né? Principalmente armazenada na forma de amido e celulose. Então, a glicose é formada primariamente durante a fotossíntese, e após essa glicose ser formada, muitas vezes ela já é transformada em amido e em celulose. E tanto o amido quanto a celulose é uma corrente de várias glicoses ligadas. Os carboidratos vão ter diversos sinônimos. Então, polissacarídeos, glicídios, glucídios, glúcides, hidrato de carbono, açúcares, ozes, é tudo sinônimo, tá? Muito utilizado o polissacarídeo. Mas repare, carboidrato é a mesma coisa que hidrato de carbono. Por quê? É uma molécula que vai ter um carbono e um hidrato, que é uma água. Então, H2O mais carbono. Então, resumidamente, são compostos ricos em cadeias de carbono, hidrogênio e oxigênio. A grande maioria. Embora alguns ainda tenham nitrogênio, fósforo ou enxofre. Falou carboidrato, para nós humanos, a gente vai lembrar que ele é uma fonte de energia, tá? Então, a fonte primária de energia no ser humano são os carboidratos, representados aí principalmente pelo açúcar, pelos açúcares, né? E pelos amidos. A fotossíntese o que é? Você tem a junção do carbono que vem do gás carbônico com a molécula de água, formando o CH2O. Também nesse processo ocorre uma liberação do oxigênio. Somente as plantas conseguem fazer a fotossíntese com auxílio da energia luminosa, sendo que os animais, como nós seres humanos, consumimos esses açúcares e transformamos ele em energia na nossa mitocôndria. Ao transformar a energia, a molécula é quebrada, dando origem a uma molécula de glicose, né, C6H12O6. Ela é quebrada, dando origem a gás carbônico e água durante a nossa respiração.
As funções. Função primária, reserva energética, principalmente glicose, amido, glicogênio. Mas também tem outras funções, reconhecimento celular, estrutura celular, adesão celular, né? Quanto à estrutura, eles são classificados em 3 grandes grupos. Mono, como o nome já diz, né? Um açúcar, monossacarídeo, um açúcar por molécula. É o mais simples. São dois açúcares por moléculas. E os poli, vários. Então, vários açúcares por molécula. Então, todos são sacarídeos e o prefixo vai designar o quê? O número desses sacarídeos. De longe, a mais famosa é a glicose, já produzida ali na fotossíntese, função energética. A frutose, outro monossacarídeo, função energética. Galactose, outro monossacarídeo. Ribose, desoxirribose, presente no DNA. Todos monossacarídeos. Disacarídeo é formado por dois monos. Por exemplo, a maltose, formado por duas glicoses ligadas por um tipo de ligação alfa-1,4. A sacarose, o açúcar da cana, é uma junção de uma glicose mais uma frutose. Então, é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos. O famoso açúcar da cana, a ligação entre eles, alfa-2. A lactose, o açúcar do leite, é um disacarídeo formado por uma glicose mais outra galactose. Celobiose e trialose também são 2 glicoses ligadas. Só que o tipo de ligação é diferente. Aqui é beta-1,4, aqui é alfa-1, e lá na maltose era alfa-1,4. Então, o tipo de ligação também vai influenciar no tipo de sacarídeo. E o polissacarídeo são mais de 20 moléculas. Normalmente são milhares. Por exemplo, o amido, mais de 1.000 moléculas, né? Em torno de 1.400 moléculas de glicose ligada uma na outra. O amido é o açúcar de reserva energética dos vegetais e das algas. Então, por exemplo, a batata acumula ali no seu tubérculo, a cenoura acumula na sua raiz. Cada planta acumula em um lugar diferente, mas normalmente é o açúcar da planta. O milho acumula na semente, não é isso? O glicogênio, por sua vez, é o açúcar de reserva nosso, dos animais. A gente acumula onde? Principalmente nos músculos e no fígado. A celulose, que é o polissacarídeo mais abundante na natureza, não tem função energética, tá bom? Então, a celulose já tem uma o quê? Função estrutural. A celulose é o que deixa a planta em pé. Compõe a parede celular das células vegetais e algas. Então, celulose, um polissacarídeo vegetal, tá? O maior, mais abundante polissacarídeo da natureza, celulose. A quitina é o que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes, né? E também presente em fungos, e ácido hialurônico presente nos animais. Os 3 mais importantes, primeiro, celulose, amido e glicogênio. Então, além dos polissacarídeos, ainda tem os trissacarídeos, 3 monossacarídeos ligados. Tetrassacarídeo, 4 monossacarídeos ligados. Os tetra, a gente vai chamar de oligo. Oligo é poucos, né? Então, que tem poucos açúcares aí. E tri e tetra. Então, todos esses aqui, o nosso organismo, nós seres humanos, conseguimos fazer a digestão. O glicogênio, do amido, de dextrina. Então, isso daqui é utilizado pelas nossas células. Por isso que são carboidratos disponíveis. E conforme a gente viu semana passada, o que a gente não consegue digerir são os estruturais aqui de baixo.
que a gente vai chamar de quê? Fibra. E a gente viu semana passada, tem dois tipos de fibra, né? Solúveis e insolúveis. Então, fibra é o carboidrato que não conseguimos digerir. Aí a definição química de carboidratos, não vamos entrar em detalhe. Aí a classificação, os oligosacarídeos, normalmente a gente chama ele de açúcares. Então, oligosacarídeo a gente chama ele de açúcares, né? Por quê? Porque são doces, cristalinos e dissolvem em água. Então, aqui você pega um açúcar de cana, mistura ele com água, você percebe que ele rapidinho se dissolve no copo. Já o amido, você pega aí uma maisena, né, um amido de milho, ou um trigo, além dele ser amorfo, dificilmente você mistura ele com água. Então, você tem uma dificuldade maior, né? Então, são insolúveis em água. Aí a glicose é é um monossacarídeo com 6 carbonos. Pode ser representada assim, assim, ou dessa maneira. Essa é uma glicose, um hexágono. Aqui a frutose também vai ter 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diferença é que ela é um pentágono, porque tem 2 carbonos que estão fora do anel. Frutose. Aí a doçura, né? A gente viu que os oligosacarídeos são doces, né? Até essa linha são todos oligosacarídeos. Então, a glicose tem uma doçura de 74, o açúcar da cana, sacarose, de 100, a frutose, 173. Perceba que a glicose não é tão doce, né? A lactose, o açúcar do leite, relativamente pouco doce. A maltose, açúcar do malte, uma doçura de 32. Maltose é 2 glicoses ligadas uma na outra. Só para a gente ter uma noção aqui, são infinitamente menos doces do que qualquer adoçante artificial. A vantagem é que o adoçante artificial tem muita química, né? Acabam fazendo mal aí. Então, polissacarídeos são ligados por diversos monossacarídeos. Podem ser homo ou hétero. O que é o homo? O homo só vai ter um tipo, igual. O homo é igual. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que o amarelo seja a glicose, né? Você só vai ter a ligação de glicose. Nesse caso, uma cadeia não ramificada. Você também pode ter o homo com cadeia ramificada. Sai um ramo daqui. O que é o hétero? O hétero, por exemplo, esse daqui. Então, você teria uma de glicose, uma de frutose, uma de glicose, uma frutose, uma glicose, uma frutose, uma glicose, uma frutose. E entre o hétero, você vai ter o não ramificada, forma uma linha, cadeia linear. E aqui do lado, uma cadeia ramificada. Por quê? Além da linha, você tem o ramo. Então, como polissacarídeos, por exemplo, o amido, o glicogênio, a própria celulose, a quitina. Aliás, todos esses são formados por glicose apenas, tá? Amido, glicogênio, celulose e quitina. Apenas moléculas de glicose. E o heteropolissacarídeo, além da glicose, você vai ter outros monossacarídeos por meio. Por exemplo, componente estrutural das paredes de bactéria. Aqui o amido, né? O amido, no amido, a gente vai ter 2 cadeias. A amilose e a amilopectina. O que é cada bolinha amarela? Cada bolinha amarela desse é uma glicose. Então, aqui você vai ter uma linha. Se ela é uma linha, a gente chama de linear. Então, a amilose é uma série de glicose ligada por ligação alfa-1,4, formando uma linha. E a amilopectina?
é o outro componente do amido, mas além das cadeias lineares, você tem a formação de ramos. Esses ramos são o quê? Ligações alfa-6. Então, você tem diversas linhas, mas de cada linha acaba sendo outras linhas. Por isso que a gente fala que ela é uma cadeia ramificada. Na cadeia linear apenas ligação alfa-4. Na cadeia ramificada, além da ligação alfa-4, também a ligação alfa-6. O que é a ligação alfa-4? É a ligação entre o carbono 1 de uma glicose com o carbono 4 de outra glicose. Então, cada molécula dessa de glicose vai ter quantos carbonos? 6. Então, a gente chama de carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e o carbono 6. Mesma coisa, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o carbono 1 de uma glicose se liga ao carbono 4 de outra. Daí, o 1 dessa outra se liga ao carbono 4 de uma outra. Então, são ligações alfa-4 que a gente vai chamar. Já a amilopectina, além das alfa-4, a gente tem alfa-6, porque nesse caso, esse carbono 1 se ligou ao carbono 6. Então, é isso que vai formar esses ramos aqui, a alfa-6. Então, aqui só alfa-4, aqui também, além da alfa-4, alfa-6, que é a amilopectina. Então, resumidamente, o amido é formado por amilose, cadeia linear, mais amilopectina, cadeia ramificada. A quantidade da amilose em relação à amilopectina vai variar de acordo com a fonte, conforme essa tabela. Então, aí a gente tem desde o milho com 0% de amilose até o milho com alto teor de amilose, a banana 21, batata 22, mandioca 10%. E assim vai. E qual o teor de carboidratos? Frutas, 6 a 12% de sacarose, depende da fruta. Milho e batata, 15% de amido. Trigo, 60%. A gente faz a farinha, aumenta para 70%. Mel, é em torno de 75% de açúcares. Açúcar de cana, 99,5% é sacarose. Açúcar de milho, 87,5%. Então varia muito, né? Só que daí, entre os açúcares, a gente vai ter açúcares redutores, são açúcares capazes de reduzir o íon cobre. Quase todos, viu? Glicose, frutose, lactose. Porém, a gente tem a sacarose, que é um açúcar não redutor. Ela não é capaz de reduzir o íon cobre. E como a gente faz a determinação dos carboidratos? A determinação é feita através de vários métodos. O que é o método por diferença? É o método no qual a gente pega o alimento e faz a dosagem da umidade, das cinzas, lipídio, fibras e proteínas, dosa tudo. O que sobrar é carboidrato, por isso que é por diferença. A gente vai ter diversos métodos, que a gente vai ver daqui a pouco. Métodos químicos, espectrofotométricos, ópticos, enzimáticos e cromatográficos. Então, por diferença significa o quê? Você faz 100 menos umidade, cinzas, gordura e proteína. Nesse caso, carboidratos totais. Porque aqui está incluindo fibra. Repare que ele não fez o teor de fibra. Agora, se ele fizer também o teor de fibra, a gente vai ter o quê? Carboidratos disponíveis. 100 menos umidade. Só recordando, então, umidade por estufa, a 105 graus.
cinza na mufla, 550 graus. Gordura, normalmente o método do Soxhlet. Proteína, normalmente o método de Keldon. E fibra, o método de fibra total, né? Ou fibra alimentar, que a gente viu semana passada. Vantagem desse método é que você não dosa o carboidrato, você só faz as contas matemáticas. Desvantagem é que você tem que fazer todas as outras contas para então chegar no fibra. Isso pode você fazer aí, nesse caso, um erro acumulativo. Mas e se a gente quiser dosar só o carboidrato, em vez de fazer toda a composição centesimal, para depois chegar no carboidrato, a gente pode diretamente dosar só o carboidrato. Os métodos são divididos nesses 3 grandes grupos: métodos químicos, espectrofotométricos, que vai utilizar um espectrofotômetro, e métodos ópticos e por cromatografia. O próprio refratômetro é um método no qual a gente dosa a umidade e o carboidrato, lembra do mel. Mas partindo aqui dos métodos químicos, a gente vai ter o Lane-Einhorn e o Munsen-Walker. São bem parecidos, tá? Os dois utilizam o reagente de Fehling. Então, como é feita essa dosagem por reagente de Fehling? É um método baseado em volumetria, ou seja, baseado em titulação. Quais são os passos? Primeiro é pegar o alimento, filtra ele, coloca tanto acetato de zinco quanto ferrocianeto para filtrar esse alimento. Esses elementos vão fazer a coagulação, né? Daí faz essa filtração, coloca o alimento já filtrado aqui na pipeta, na bureta. Lá embaixo, na Erlenmeyer, a gente vai colocar o quê? 2 reagentes, conhecidos por Fehling A e Fehling B. Esses reagentes vão ser azul. Conforme for caindo o nosso açúcar, o que acontece com esse azul? Ele vai ficando vermelho, também conhecido como vermelho tijolo. A hora que ele fica vermelho tijolo, significa o quê? Que o açúcar presente na nossa solução foi capaz de reduzir o cobre presente no reagente de Fehling. A hora que ele reduz esse cobre, ele transforma o óxido de cobre do estado cúprico, que está presente lá embaixo na solução de Fehling, a estado cuproso. Então, Cu mais 2 se transforma em Cu. E isso faz com que ocorra mudança de cor. De que cor? Do azul para o vermelho tijolo. Então, resumidamente, é isso que ele faz. A solução contendo o açúcar, que está lá em cima na bureta, aqui nossa amostra já diluída em água, vai gotejando. Esse experimento, essa dosagem tem que ser feita em ebulição, tá? Então, repare que aqui ele está em cima de uma chapa aquecendo, tem que ser feita a alta temperatura, para daí o quê? O Fehling ser transformado de azul, também pinga-se ali uma gota de azul de metileno para facilitar a visualização, e essa solução fica vermelho tijolo, por quê? Porque o óxido de cobre, no estado cúprico, é azul. No estado cuproso, é vermelho tijolo. Só que detalhe, se a gente fizer isso, a gente só vai medir açúcares redutores. Quais são os açúcares redutores? Quase todos, né? Glicose, manose, frutose, galactose, lactose, maltose.
O único que não é redutor é a sacarose, que é um disacarídeo, tá bom? Então, a gente vai medir todos os açúcares, menos a sacarose. Essa análise pode ser feita nesse aparelho aqui chamado Redutec. Então, aqui, a gente vai ter como é feito essa determinação. Determinação de glicídios em alimentos. Para realizar esta análise, são necessários os seguintes equipamentos: balança analítica, banho-maria. Ao determinar glicídios em alimentos, podemos estar interessados em determinar os glicídios redutores, os glicídios não redutores ou os glicídios totais. Determinação de glicídios redutores. Primeiramente, deve ser pesada a amostra em um becker. A análise deve ser realizada no mínimo em duplicata. Adicionar 50 ml de água destilada e homogeneizar com bastão de vidro, até dissolver a amostra. Transferir para balão volumétrico de 250 ml. Adicionar 2 ml de ferrocianeto de potássio a 15% e 2 ml de acetato de zinco a 30%. Estes reagentes são colocados para retirar os interferentes da análise. Homogeneizar. Completar o volume do balão com água destilada. Homogeneizar novamente diversas vezes. Posteriormente, aguardar a floculação e a sedimentação do material. Filtrar com papel filtro, recolhendo o filtrado em um becker. Não é necessário filtrar todo o conteúdo do balão volumétrico. O filtrado deve ser colocado na bureta, mas previamente deve ser realizada a ambientação da bureta com a solução. Após colocar Então, até aí, basicamente, o que ela fez? Pegou o alimento, diluiu ele em água, colocou ferrocianeto sulfato para facilitar a floculação. Então, aqui você, no caso, ela está trabalhando com mel, né? O que que ela vai ter aqui na bureta? O mel diluído em água, tá? Filtrado certinho. Mas aqui em cima, então, vai ter a amostra, vai estar lá em cima da bureta. na bureta, esta deve ser zerada. Preparar o balão para a titulação. Adicionar 5 pérolas de ebulição. Pipetar volumetricamente 5 ml de solução de Felin A e 5 ml de solução de Felin B para o balão de titulação. Adicionar 40 ml de água destilada. Então, aqui, 5 ml do Felin A, o Felin A vai conter o cobre. 5 ml do Felin B. O Felin B vai conter uma base, porque essa reação é feita em meio alcalino, em meio básico. Então, 5 do A, Felin A, 5 do Felin B e 40 de água. Daí, esse Felin A mais Felin B vai ser aquecido. E vai ser adicionado aqui, titulado com a solução que contém o açúcar. Aquecer até a ebulição e abrir a bureta de forma a gotejar a solução da amostra até que inicie o descoramento. Adicionar uma gota de azul de metileno a 1% e completar a titulação
até descoramento do indicador e obtenção de uma coloração vermelha. Após o término da titulação, deve ser anotado o volume gasto na bureta. Para determinar os glicídios redutores em porcentagem, deve ser conhecido o título da solução de Fehling. Tendo o volume gasto na titulação e o peso da amostra, é calculada a quantidade de glicídios redutores utilizando a seguinte fórmula, onde FC é o título da solução de Fehling, V é o volume da amostra gasto na titulação e P é o peso da amostra. Durante a titulação, os açúcares redutores reduzem o cobre a óxido de cobre. O ponto final é indicado pelo azul de metileno, que é reduzido à sua forma leuco por um pequeno excesso de açúcar redutor. Determinação de glicídios totais. Para realizar a determinação. Então, até agora, ela fez apenas açúcares redutores. Ela não dosou a sacarose. Como que ela faz agora os açúcares totais? Ela vai fazer a mesma coisa, só que vai ter um passo a mais. O que é esse passo a mais? Vai colocar o ácido clorídrico concentrado em banho-maria a 60 graus. O que acontece daí? Esse ácido vai conseguir quebrar a sacarose, que a gente viu que a sacarose é formada por uma glicose mais uma frutose. Então, o ácido agindo ali no banho-maria, ele vai quebrar essa ligação. Daí, no final, então, a gente vai ter o quê? Apenas glicose e frutose, não vai ter mais sacarose. Então, daí a gente vai ter todos os açúcares, por isso que chama-se açúcares totais, que ela vai fazer agora. Primeiramente, deve ser pesada a amostra em Erlenmeyer. Adicionar 50 ml de água destilada e dissolver a amostra. Adicionar 2 ml de ácido clorídrico concentrado. Lembre que o ácido clorídrico concentrado deve ser manipulado na capela. Levar ao banho-maria a 60 graus Celsius por 60 minutos. Nesta etapa, então, vai ficar 1 hora com 2 ml de ácido clorídrico concentrado a 60 graus. Então, aqui vai acontecer o quê? Vai quebrar todas as ligações que eventualmente tenha entre os carboidratos. Então, no final, a gente só vai ter monossacarídeos, e monossacarídeos são todos redutores. Daí ela vai determinar todos. No experimento anterior, ela não tinha determinado a sacarose. Agora ela vai determinar não só a sacarose, também os outros monossacarídeos, como é o mel, tanto a glicose quanto a frutose. os açúcares não redutores, como a sacarose, são hidrolisados a açúcares redutores. Após a hidrólise ácida, deve-se resfriar o Erlenmeyer e neutralizar com hidróxido de sódio, utilizando papel indicador de pH. Posteriormente, transfira para um balão volumétrico de 250 ml. Deve-se proceder de forma idêntica à determinação de açúcares redutores, completando o balão volumétrico, filtrando e realizando a titulação. Daqui em diante, o procedimento é o mesmo. Coloca o ferrocianeto de potássio, sulfato de zinco para fazer a coagulação, depois filtra e coloca o açúcar, que vai estar aqui, já diluído lá na bureta. Embaixo no balãozinho, coloca o Fehling A, que contém o cobre, o Fehling B, que contém a base, aquece, ou seja, faz uma ebulição e faz a titulação
com a amostra. Tendo o volume gasto na titulação e o peso da amostra, podemos determinar a quantidade de glicídios totais em porcentagem através da seguinte fórmula, onde FC é o título da solução de Fehling, V é o volume da amostra gasto na titulação, P é o peso da amostra. Determinação de glicídios não redutores. Para realizar a determinação de glicídios não redutores em uma amostra, é necessário realizar a determinação de glicídios totais e de glicídios redutores. Podemos calcular a quantidade de glicídios não redutores utilizando a seguinte fórmula. Os glicídios não redutores geralmente são expressos em sacarose. A quantidade de glicídios não redutores em sacarose é igual à quantidade de glicídios totais menos os glicídios redutores vezes 0,95, que é o fator de conversão da sacarose. Então, esse é o método de Fehling, tá? Falou carboidratos, né? Só lembrando, então, a gente vai ter monossacarídeo, oligosacarídeo e os polissacarídeos. Os carboidratos, na nossa tabelinha nutricional, vai vir aqui na segunda linha, tá? Então, você vai ter primeiro lá em cima o conteúdo energético, eles vão estar aqui já na segunda linha, enquanto a fibra vai estar abaixo da gordura, na quinta linha ali embaixo, que são os carboidratos não digeríveis. Os carboidratos, açúcar e amido, e as fibras são celulose, hemicelulose, lignina, pectina e gomas, que a gente viu semana passada. Então, o método de Fehling, que a gente acabou de ver aí, também é conhecido como método de Laniano. Aqui está o princípio do método, né? O princípio do método. Então, ele é baseado na redução de volume conhecido de cobre alcalino, que está presente no Fehling, e é azul, até óxido cuproso. Até óxido cuproso. O ponto final sendo indicado pelo azul de metileno, conforme a gente já viu, que é reduzida a sua forma leuca por um pequeno excesso de açúcar redutor. No caso, foi feito na boreta de Fehling, no qual foi acrescentada a amostra, e lá embaixo no balãozinho, o Fehling A mais o Fehling B, mais 40 ml de água, que muda de azul para vermelho tijolo. A reação deve ser feita em ebulição. Por quê? Porque o óxido de cobre formado poderia ser oxidado pelo ar e voltar à cor azul novamente. Mas como ele está em ebulição, não consegue entrar ar no sistema. Porém, essa titulação deve ser no máximo 3 minutos. Começou a ferver ali, já faz a titulação, não pode passar de 3 minutos. Em resumo, o que ela fez? Pesou a amostra, homogeneizou
colocou no becker, adicionou 50 ml de água destilada, homogeneizou com bastão de vidro, transferiu a amostra com água para o balãozinho volumétrico, adicionou ferrocianeto de potássio e acetato de zinco para fazer a floculação, colocou essa amostra aí contendo o alimento na bureta. Paralelamente, pegou uma pipeta volumétrica de 5 ml e no balão de tubulação acrescentou Felin A, 5 ml, Felin B, 5 ml, 40 de água, adicionou pérolas de ebulição, que são vidrinho, né? E fez a titulação. Feito isso, anota-se o volume gasto na bureta e faz essas continhas aqui. Então, aqui embaixo. Para o açúcar total, que foi a segunda parte, ela fez a mesma coisa com um passo a mais. Que passo a mais? No Ellerman, ela acrescentou 2 ml do ácido clorídrico concentrado. Levou a amostra com ácido clorídrico para o banho, deixou a 60 graus Celsius por 1 hora. Como ela colocou um ácido forte, com ácido clorídrico, após essa 1 hora, ela faz o quê? Coloca um hidróxido de sódio, que é para neutralizar o pH que estava baixo. Ela chega aí no pH ao redor de 7, mede isso com uma fita aí, e depois, a hora que está neutralizado esse pH, ela faz o passo 3 a 9, ou seja, 3 a 9, que é aqui, ó. Transfere para o balão, dela continua a mesma coisa. Acrescenta 5 do A, 5 do B, 40 ml e faz a titulação. Ela vai ter o quê? Glicídios totais. Ah, professor, e se quisesse fazer amido? Se quisesse fazer amido, ia ser semelhante. Qual a diferença? A diferença é que ela tem que quebrar o amido. Então, o que ela faz? Pesa 10 gramas da amostra, adiciona 5 de água, 10 do ácido clorídrico, no mel ela acrescentou só 2. Para o amido, acrescenta 10, bastante ácido clorídrico. E, em vez de deixar a 1 hora a 60 graus Celsius, ela vai colocar essa mistura por meia hora a 120 graus, ou seja, na autoclave. Utiliza-se uma autoclave. Então, como ela vai estar, essa solução vai estar na presença de um ácido forte, que é o HCl, temperatura extremamente alta, 120 graus, com auxílio de pressão alta, então o ácido clorídrico consegue quebrar aquelas ligações. Vou até voltar lá. Que ligações? Essas ligações aqui, ó. Aqui, essas ligações. Então, no autoclave, o ácido clorídrico quebra todas essas ligações aqui, tá vendo? Transformando o que era um polissacarídeo em diversos monossacarídeos. Então, você vai ficar só com glicose. Daí ela faz o quê? Esfria isso daí, também neutraliza, né? Porque vai estar um pH baixo devido ao uso do ácido clorídrico. Após esfriar isso daí, repete o que a gente viu lá no vídeo, ou seja, os passos de 3 a 9 e chega no final faz as continhas lá. Então, para amido, tem essa etapa a mais aí. Então, esse é o método padrão. Como a gente tem o método para gordura, o padrão Soxhlet, né? Para
Proteína, o padrão Kelvin. E para água é estufa, 105 graus, umidade, né? Cinzas. Para o açúcar, o padrão é isso daí, é utilizar o Molson Walker, né? O Lane Aino, que são baseados no reagente do Fehling, Fehling A, Fehling B. O Fehling A contém sulfato de cobre, que vai ser reduzido, e o Fehling B contém o quê? Tartarato duplo de sódio e potássio, mais hidróxido de sódio, que deixa o ambiente alcalino, pH alto. Tudo bem? E, né, além desses métodos, aqui, ó, existem vários, tá? Existem vários métodos, como sempre. Tal qual fibra, tinha vários, né? Esse daí que a gente vê é o básico, é o padrão mais utilizado. Tudo bem? Um outro método que existe também, menos famoso, mas que a gente vai ver um resuminho aí, é o DNS. O que é o DNS? É, em inglês, né? Ácido dinitrosalicílico, DNS. O que o DNS faz? Você tem que ter uma curva de calibração, né? No DNS, o reagente ciclodinitrosalicilato de sódio é reduzido por açúcar redutor a 3-amino 5-nitrosalicilato de sódio, que apresenta cor vermelha. É utilizado para açúcares redutores provenientes de hidrólise enzimática de polissacarídeos. Porém, você tem que fazer uma curvinha de calibração. Então, aqui a gente tem um exemplo do DNS, método do DNS, no qual foi utilizado mel também. Foi utilizado mel também. Método DNS. 3,5-dinitrosalicílico. Aí os equipamentos que vai utilizar, né, os reagentes, e o procedimento. Primeiro, para açúcares redutores. Pesa 1 grama de mel. Também no anterior ela tinha utilizado 1 grama apenas de mel, porque como tem muito açúcar, não precisa utilizar grandes quantidades. 1 grama já é o suficiente. Então, esse é o método do DNS. O anterior tinha sido o de Fehling. Pesou aí aproximadamente 1 grama de mel. Sempre na balança analítica. Acrescenta água na primeira etapa. Faz a homogeneização da amostra. Nem tinha feito lá no Fehling. Transfere a amostra um balão de 100 ml. Então, aí até agora acrescentou apenas água e 1 grama de mel. Lava sempre o becker, que pode ter resíduo da amostra. No caso, está lavando 2 vezes, melhor ainda, né? Completa com água até o menisco. Repare que está na altura do olho dele. Ele coloca o balãozinho na altura do olho dele. Repare, sempre fazer isso, tá?
Daí pega apenas meio ml dessa solução, transfere para um outro balãozinho de 10 ml. Mesma coisa. Vai completar com água até o menisco. Olha, ele coloca sempre na direção do olho dele. O certo é isso, tá? Para ver se tá certinho aqui no menisco. Então, o certo é levantar o balãozinho e deixar na direção do olho. Ele pega apenas meio ml dessa solução, transfere para um tubo de ensaio. Coloca nesse tubo 2 ml do reagente DNS. Leva isso para ferver, banho-maria, por 10 minutos. Após isso, acrescenta 3 ml de água destilada. E faz a leitura no espectrofotômetro. 540 nanômetros. Então, enquanto o outro era o método titulométrico, né, o Fehling, o DNS é um método espectrofotométrico. Por quê? Porque ele vai levar aqui para o espectrofotômetro para fazer a leitura. Previamente, ele já tem que ter feito uma curva de calibração. Park. They rolled out the red carpet for us. You got to go visit this place. It's amazing. It's an incredible place. So. And check out the vocal version of this tune. We asked Tyler Ward to collaborate with us on it, and the guy is awesome. Check him out. Check out his channel and subscribe over there. And Um minuto só. This song is track number 1 on our brand new album, which is a really great album. check it out. There's a link in the description below to purchase that album. Tá com áudio, um minuto só, deixa eu voltar aqui. Então, o que ele vai fazer agora? Mesma coisa. Vai pegar 1 grama do mel. Então, primeiro ele fez açúcar redutor, agora ele vai fazer açúcar total. Vai ter aquela etapa a mais que é do ácido clorídrico, né? Mas tudo bem, vamos lá acompanhar. Agora, açúcar total. Pesou 1 grama. Acrescentou 100 ml de água. Aí está o mel. Faz a diluição do mel. Então, por enquanto, só tem mel e água. Lava bem o beck e transfere para o balão. Lavou de novo. Transferiu para o balão. E essa tem aquela etapa a mais. Adiciona 2 ml do ácido clorídrico concentrado. Perceba que o balão não está cheio, tá? Está aproximadamente com 100 ml aqui.
Homogeneiza e leva para o banho-maria por 10 minutos. Então, de novo, teve essa etapa a mais aí. Que etapa a mais? Ácido clorídrico concentrado em ebulição lá no banho-maria por 10 minutos. Após feito isso, como ele colocou o ácido clorídrico, que é um ácido, ele vai neutralizar com a base, ou seja, com NaOH 40%, até neutralidade, até ficar com pH neutro. Então, aí agora o intuito é simplesmente neutralizar aquela acidez do ácido clorídrico. Homogeneiza. Completa até o menisco com água destilada. Ele sempre leva na altura do olho, né? Para ver certinho o menisco. Homogeneiza. Pega meio ml dessa solução, transfere para o balãozinho de 10. Acrescenta água destilada até o menisco. Pega meio ml dessa amostra, transfere para o tubo do ensaio. Adiciona o reagente DNS, no caso 2,5 ml. Homogeneiza, deixa em banho-maria por 10 minutos, que ocorra a reação. Acrescenta 3 de água e faz a leitura. Detalhe, ele já tem que ter feito uma curva de calibração antes. Trabalha a 540 nanômetros. Então, esse é o famoso DNS. Método espectrofotométrico. Além do DNS, a gente vai ter alguns outros aí, ó. Método da antrona, no qual a antrona se baseia na reação da antrona com ácido sulfúrico mais os carboidratos. Quando ocorre reação elevada, os carboidratos com ligação glicosídica são hidrolisados, são quebrados, né? E o açúcar simples são transformados em furfural ou hidroximetilfurfural na presença do tal do ácido sulfúrico. Essas substâncias se condensam com a antrona, dando uma coloração azul petróleo. É um método utilizado para mistura pura de hexoses. Também é um espectro fotométrico,
Fenol ácido sulfúrico, também método espectrofotométrico. Simples, exato, específico, a cor produzida é estável. Porém, não é específico para nenhum tipo exato de carboidrato. O DNS foi o que a gente viu. O Somoge, Nelson, é igual o primeiro lá. Por quê? Porque ele é baseado no reagente de Somoge, né? A diferença é o quê? Que você faz primeiro, você acrescenta o Somoge na mistura do açúcar, né? Em seguida, você coloca no banho e no final da reação você acrescenta o reagente de Nelson, conhecido como reagente de Nelson. Esse Somoge é igual ao Fehling. Por que é igual ao Fehling? Porque ele vai ter ácido cuproso e base. Então, o Somoge, na verdade, é um reagente semelhante ao Fehling. Ácido cuproso e uma base. Aí chega no final, você coloca, no final da reação, coloca o reagente de Nelson, que possui óxido molibdênio, e faz uma leitura também no aparelhinho do espectrofotômetro. Tá bom? Então, o método Somoge Nelson é baseado também no reagente Fehling A, Fehling B. Certo? Daí a gente vai ter quem? Os métodos ópticos ou refratométricos. Lembra dos nossos o quê? Refratômetro, tanto de bancada quanto portátil. Então, vai medir o índice de refração da solução, que estima, né, aproximadamente, né, os açúcares presentes na amostra. Um método simples, barato, rápido, porém pouco específico. Então, não vai dar uma exatidão igual aos métodos químicos, né? Tanto o titulométrico quanto o espectrofotométrico. Mas, no caso aí, para mel, para cana-de-açúcar, para frutas, né? Já dá uma estimativa bem aproximada do real. Mede em graus Brix. Aí você vai ter os polarímetros, né? Que é esse aparelhinho aqui. O que o polarímetro faz? Baseado em isomeria ótica, ou seja, todos os monossacarídeos apresentam um ou mais carbono assimétrico. Aqui um carbono assimétrico e outro. Que possuem a propriedade de desviar o plano da luz polarizada. Então, tem essa conta matemática aqui que a gente faz, né? E você estima também o açúcar da sua amostra. Existem também kits enzimáticos, né? Mais especificamente para glicose, frutose e sacarose. Existem também métodos qualitativos. É positivo ou negativo. Então, por exemplo, reação de Celino-Wieff. Positivo para cetose, ou seja, você consegue determinar alguns açúcares, por exemplo, a frutose. Então, você faz ela, se ela der positivo, sua amostra tem frutose, se der negativo, sua amostra não tem frutose. Por isso que é apenas qualitativo, não quantifica. Reação de Molich é positivo para todos os carboidratos, porém você não vai saber qual carboidrato tem. Reações coloridas prevenindo a condensação de açúcares em ácidos fortes com vários compostos orgânicos. Então, tem alguns açúcares que são degradados pelos ácidos, né? E daí ele dá um produto de condensação colorido. Então, são mais testes o quê? Para dizer, tem ou não tem? Tem carboidrato ou não tem carboidrato? Tem frutose ou não tem frutose? Reação do Barford também, tal qual o Fehling, né? Forma precipitado de cobre. Reação Lugol
O Lugol, a gente vai ver bastante mais para frente, é o quê? É positiva para amido. Então, a cor azul indica a presença de amido, mas é só também qualitativo. Você não sabe a quantidade. Só positivo ou negativo. Você aplicou o Lugol. Se der azul, tem amido. Se não der azul, não tem amido. Ele continua a cor normal que está. E, além disso, tal qual os outros métodos, aí a gente entra nos cromatográficos, que são o quê? São os específicos. Então, cromatográfico não vai te dar apenas a quantidade de açúcar, já vai dar o quê? Qual açúcar tem? Ah, tem frutose, tem glicose, tem amido, tem sacarose, tem maltose. Então, os métodos cromatográficos mais utilizados são cromatografia gasosa e HPLC, que a gente tem que ter o quê? Tem que ter o aparelho, cromatógrafo gasoso e o HPLC. Mas também outros tipos de cromatografia, como a de papel, permite a gente o quê? Ver o tipo de açúcar. Na cromatografia de papel, o que acontece? A gente coloca um papel, tá vendo? Uma tira de papel, no meio de um solvente específico aí, e daí a gente pinga a amostra. Ó. Pinga a amostra aqui, pinga uma amostra aqui, pinga a amostra ali. Essa amostra tem que estar acima do nível máximo do solvente, que vai estar lá embaixo. E conforme o solvente sobe pelo papel, ele arrasta o açúcar. Detalhe, cada açúcar, conforme você faz o tipo de solvente, né? Cada açúcar fica de uma cor diferente. E depois você vem aqui, coloca sempre um padrão, que é o quê? Um açúcar que você já sabe. Então, você coloca aqui, você pinga realmente a glicose, no outro que você pinga a sacarose, no outro frutose, tá? Que você já sabe. Daí, as suas amostras você pinga aqui. Daí, a hora que a sua amostra corre, que nem essa amostra aqui. Essa amostra que tinha esse amarelo e tinha esse azul, mas não tinha o vermelho. Vamos supor, chutando, que o vermelho seja maltose. Então, não tinha maltose. Que o azul seja glicose. Então, ela tinha glicose. E tinha o quê? A frutose, vamos supor aqui. Já essa amostra 3 tinha 1, 2, 3. Tinha qual? Esse daqui, que ela pingou lá também. Ela já sabia, não, esse é uma lactose, vamos supor, né? Então, você percebe que esse aqui já tinha lactose, mas ainda não tinha o lá de cima. Tá sempre uma análise, cromatografia é sempre uma análise por comparação. O cromatógrafo líquido de alta eficiência, o HPLC, é aquele aparelho, esse aparelho aqui, complexo, difícil de ser utilizado, tal, porém, qual é a vantagem dele? Ele já vai te dar o cromatograma, né? E aqui no cromatograma a gente vai ter o quê? Os picos. Então, cada açúcar vai sair um pico diferente. Então, nesse caso, 1 a frutose, 2 a glicose, 3 a sacarose, 4 questose, 5 nistose, 6 frutoforano, não dá para entender o que está escrito, né? Mas, enfim, cada açúcar sai num momento. Então, você injetou a amostra no seu aparelho, aqui é o minuto 5. Ó. Então, aqui aproximadamente no minuto, sei lá, 3 sai a frutose, 4 sai a glicose, 5,5 sai a sacarose, tá bom? E detalhe, ele já te dá também a concentração, em microgramas nesse caso. Então, o que a gente tem maior quantidade aqui é a frutose. Seguida da glicose, 25 microgramas, tá vendo? E a sacarose está um pouco menos, 23 microgramas. Ketose vai ter 16 microgramas. E assim vai. Então, já dá a quantidade e também a qualidade.
Então, os cromatogramas, né, cromatografias, são sempre os mais específicos. Só que você tem que comprar a coluna para você trabalhar. Normalmente, se você está trabalhando com açúcar, você vai trabalhar só com açúcar nele, né? Então, aí são os métodos mais complexos, mas também que resultam em maior exatidão, em maior o quê? Precisão do açúcar. Então, sempre o método cromatográfico é mais caro, mas também é mais preciso, mais exato e não dá a quantidade de açúcar total, redutor. Você dá o tipo de açúcar e a concentração dele também.